Olá, meus queridos amigos, nossos irmãos, nosso cordial boa tarde. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por este momento, por esta oportunidade. Agradecendo aos mentores espirituais dessa casa espírita que também nos acolhe, João Nunes Maia. E agradecemos a toda a diretoria, amigos nossos de longas datas. Que Jesus possa nos iluminar, que os nossos mentores espirituais possam nos auxiliar mais uma vez. Na tarde de hoje nós iremos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. O item da noite de hoje será o item número 3, cujo título é O Homem de Bem. Essa leitura é uma das leituras mais lindas que eu encontro no Evangelho segundo o Espiritismo. Todas elas são belas, mas a que mais me fascina é esse capítulo, em especial, o homem de bem. Ele começa dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que se lhe fizessem. Aqui já começa um grande desafio para aquele que se candidata a ser um verdadeiro homem de bem. Porque praticar a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade em sua maior pureza, já é um grande desafio. Exatamente porque muitos de nós ainda carregamos conosco sentimentos que não condizem com esses ensinamentos de Jesus. Ainda somos injustos, ainda não amamos ao nosso próximo, principalmente ainda não amamos a nós mesmos. Faltamos com a caridade para com o nosso próximo, mas principalmente faltamos com a caridade para com a gente mesmo. Se nós formos observar, a grande maioria das pessoas que carregam consigo algum sofrimento, nós vamos sempre encontrar a presença do egoísmo, a presença do orgulho, a presença da falta de amor, a presença da falta de perdão. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que se ama, é aquele que se perdoa, é aquele que é altruísta, ao contrário do que é egoísta, aquele que é humilde, ao contrário do que é orgulhoso. Então, quando a gente começa a refletir sobre essa passagem, logo neste primeiro parágrafo, a gente já começa a entender o quão nós estamos distantes de sermos um verdadeiro homem de bem, principalmente porque nós ainda não conseguimos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para conosco mesmo. Quantos de nós faltamos com a paciência, com a compreensão, com a indulgência, com a tolerância para com o nosso próximo, quando precisamos dessa indulgência, quando precisamos dessa paciência e dessa intolerância para conosco? Aí Kardec continua comentando: tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Eis um outro grande desafio a ser enfrentado: resignarmos diante da vontade de Deus. Quantos fatos, quantas situações nos acontecem, quantos momentos desagradáveis nós passamos, até mesmo por uma necessidade evolutiva, e muitas das vezes nós nos revoltamos. Nós não aceitamos aquela situação difícil pela qual nós estamos passando. Quantas vezes a gente blasfema contra Deus, dizemos que Deus se esqueceu da gente, que Deus não nos valoriza, que Deus não liga para nós, quando na verdade não foi Deus que se esqueceu de nós, fomos nós que nos esquecemos de nós mesmos, somos nós que não nos valorizamos, somos nós que não nos amamos. Por conta disso, nós não nos sujeitamos à bondade e à justiça divina e não aceitamos resignadamente os desafios que a vida nos impõe. E aí Kardec acrescenta: tem fé em Deus, tem fé no futuro, e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida
todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. Quando Kardec nos diz que o verdadeiro homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, a gente olha para nós mesmos, nós olhando para nós mesmos, vamos perceber o quanto de nós estamos em busca de sensações do corpo, quantos de nós estamos em busca de satisfação do ego, buscando cada vez mais prazeres materiais, prazeres na comida, prazeres na bebida, prazeres nas coisas do mundo, prazeres nas coisas do corpo, e desvalorizamos ou não damos a devida atenção aos bens espirituais, aos valores éticos, morais, ao amor mesmo para com os nossos semelhantes, ao amor para com a natureza, ao amor para com o planeta, na vivência desses ensinamentos de Jesus, que são valores eternos, que são valores da alma. E muitas das vezes nós não pomos a nossa fé no futuro, ficamos em busca do que é perecível, ficamos em busca do que é passageiro, ficamos em busca daquilo que morre com o corpo. Quantos de nós perdemos noites e noites de sono acumulando bens? Quantos de nós nos distanciamos dos nossos familiares em busca de ganhos materiais? E muitas das vezes nós não percebemos que aquilo que os nossos familiares mais gostariam de ter era a nossa presença, era a nossa companhia. Kardec continua dizendo: sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. Nós espíritas, que já temos conhecimentos da doutrina espírita, já sabemos que o planeta Terra é o mundo de provas e expiações. A gente sabe que todos os espíritos que estão aqui no planeta, e em sua grande maioria, são espíritos extremamente endividados, são espíritos que contraíram dívidas com a justiça divina, ferindo, machucando, traindo, enganando, sendo desonesto, violentando consciências ou violentando pessoas. Então, muitos de nós, a grande maioria de nós que estamos vivendo no planeta Terra, na atualidade, somos espíritos endividados para com a justiça divina. Por isso, muitos sofrimentos, por isso, muitas dores, por isso, muitas aflições. E quando Allan Kardec traz no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições, ele relata que muitas das nossas aflições na atualidade são resultados de uma semeadura do passado, sementes que nós plantamos no passado e agora nós estamos colhendo os frutos amargos dessa semeadura. Outra parcela daquelas pessoas que estão no planeta Terra passam por um momento de provação. E o que seria isso, essa provação? São espíritos que passam por experiências necessárias para a evolução, para a promoção. São espíritos que muitas das vezes pedem aos seus mentores, pedem às falanges de espíritos amigos, ou são sugeridos por seus mentores ou por espíritos amigos a passarem por experiências específicas. Quantas mães abnegadas carregam consigo filhos complicados? Quantas mães dedicam a sua vida a uma parcela, digamos assim, de filhos seus que são atormentados? E não são espíritos passando por expiações, são espíritos que solicitam a bondade divina a virem aqui à Terra para carregarem consigo essas crianças, muitas delas portadoras de transtornos mentais, muitas delas carregando, digamos assim, problemas orgânicos, os mais complexos possíveis. E elas ali, resignadas, elas ali acompanhando com toda a solicitude de mãe. Por isso, quando a gente passa por essas provações, ou quando a gente passa por essas expiações, a gente as aceita, ou pelo menos era para aceitarmos, sem murmurações, sem lamentações, porque compreendemos que cada experiência nossa aqui no planeta são necessidades evolutivas, seja uma deficiência orgânica, seja uma deficiência mental, seja uma complicação financeira, seja um problema familiar. Todas essas experiências dolorosas pelas quais nós estamos passando na atualidade, elas são úteis, elas são necessárias, nós precisamos ainda passar por essas experiências.
A partir do momento em que nós entendemos que essas experiências são consequências de nossas ações no passado, aí sim nós poderemos mudar a nossa conduta, poderemos mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso comportamento, para que nós consigamos ter uma vida mais amena, uma vida mais feliz, se não ainda nessa existência, mas em existência futura. E Kardec continua falando: o homem de bem, que tem o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. É muito interessante quando Kardec nos diz isso, quando ele fala que o homem de bem tem o sentimento de caridade e o amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. É uma chamada de atenção para nós que somos muitas das vezes egoístas, que estamos fazendo o bem esperando o retorno, estamos fazendo o bem esperando o reconhecimento. Quantas pessoas sofrem porque se doam esperando uma retribuição, seja a esposa pelo marido, seja o marido pela esposa, seja a mãe pelo filho, seja o filho pela mãe, seja um amigo por uma amiga, a amiga por um amigo, sempre fazendo o bem. E no dia que o pai não corresponde, que a mãe não corresponde, que a esposa, o marido, os filhos, os amigos não correspondem às nossas expectativas, nós sofremos. Mas por que é que nós sofremos? Porque nós fomos egoístas. Nós fizemos o bem esperando um retorno, esperando uma recompensa, quando a verdadeira caridade ela é feita desinteressadamente. O retorno há de vir, é natural, porque tudo que a gente planta de bom ou de ruim, a gente colhe, mas não devemos estar plantando na esperança de receber algo em troca. Façamos simplesmente o bem, que o universo naturalmente nos vai devolver. Assim como nós fazemos o mal, o universo naturalmente também nos devolve. É uma lei da natureza, é a lei de ação e reação, é a lei do retorno. Então, por que é que nós vamos estar fazendo bem naquela expectativa de que o beneficiado retorne até nós e agradeça e retribua? Se fosse para ser assim, Jesus não teria dito para quando nós fôssemos dar um festim, convidássemos os pobres, os estropiados, os pobres, porque eles não poderiam nos recompensar. Jesus estava dizendo exatamente isso para nós, que a gente simplesmente faça o bem e não esperemos recompensa. Ele ainda diz: toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Quantos de nós estamos vendo pessoas, muito comum nos dias de hoje, a famosa classe desvalorizada, aquelas pessoas que são chamadas de minorias. Quanta gente ainda pisa no outro porque o outro é negro, ainda pisa no outro porque o outro é mulher, ainda pisa no outro porque o outro é indígena, ainda pisa no outro porque o outro é pobre, e a gente, porque às vezes é branco, porque às vezes é rico, porque às vezes faz parte de uma classe social, digamos assim, privilegiada, entre aspas, a gente passa a acreditar que os outros são menores do que nós, mas não é verdade isso. A gente sabe que a roda da reencarnação, ela está girando o tempo inteiro. Se hoje eu estou preto, amanhã eu posso vir branco. Se hoje eu estou branco, amanhã eu posso vir preto. Se hoje eu estou pobre, amanhã eu posso vir rico. Se hoje eu vim rico, amanhã eu posso vir pobre. Então, por que é que eu vou pisar no outro só porque o outro aparentemente se encontra numa classe social diferente da minha? Só porque o outro se encontra, digamos assim, num gênero diferente do meu. E aí eu me julgo superior? Então, o verdadeiro homem de bem sabe ir em busca desses considerados frágeis e defendê-los perante a justiça. O verdadeiro homem de bem não vai em busca das injustiças, mas muito pelo contrário, ele vai sempre trabalhar para que a minoria possa receber os seus benefícios. Embora nós saibamos que a minoria de hoje pode ter estado entre a maioria de ontem, ou pode estar amanhã, no futuro, em encarnações futuras. Mas mesmo assim, o verdadeiro homem de bem deve primar pela justiça, porque todos nós estamos sob as injunções da justiça, seja a justiça humana, seja a justiça divina. Aquilo que a justiça humana não provê, a justiça divina com certeza proverá. E continua Kardec ainda no texto: encontra satisfação nos benefícios que distribui.
nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Ninguém entende o prazer que é em servir se nunca serviu. Ninguém entende o prazer que é saciar a fome de alguém se nunca saciou. Ninguém entende o que é a alegria de alguém que está no hospital e é visitado por uma alma amiga que o acolhe na sua dor, que o ampara no seu sofrimento. E quando Jesus fala daquela parábola da separação das ovelhas e dos bodes, quando ele diz: estive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive na prisão e foste me ver, tive no hospital e foste me visitar, estava nu e me vestistes, estava, digamos assim, passando por uma necessidade e saciaste ou aliviaste essa minha necessidade, essa minha dor, foi a mim que o fizestes. E quem faz isso tem uma alegria, tem um prazer, tem uma satisfação que dinheiro no mundo paga. Quem participa dessas atividades de visitas a orfanatos, de visitas a hospitais, de entrega de sopa às pessoas que estão famintas, de entrega de cestas básicas àquelas pessoas que não têm o que comer, aqueles olhos que se enchem de lágrimas e de esperança e de alegria, é um alimento que fortifica a alma. E a gente só sabe o que é isso quando experimenta. E o verdadeiro homem de bem busca o seu prazer nisso, busca a sua felicidade nisso, em aliviar as dores daqueles que sofrem, em aliviar as aflições daqueles que choram. Isso lhes dá, ou nos dá, uma alegria indizível, que no mundo só conhece quem experimenta. E continua: seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de pensar em si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de todas as ações generosas. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, quando ela vem falar sobre sofrimento, ela nos diz uma coisa bem interessante. Ela diz que a origem do nosso sofrimento está no egoísmo. E ela está citando várias ações nossas que nos levam ao sofrimento. Então, quando nós mobilizamos os nossos passos simplesmente no sentido de satisfazer os nossos interesses egoístas ou egóicos, nós estamos cultivando sofrimentos para nós. Quantos pais que foram egoístas para os seus filhos, ou ensinaram os seus filhos a serem egoístas através do próprio exemplo, hoje encontram-se abandonados, porque os filhos, por egoísmo, não ligam mais para os pais. E quando Jesus chama a honrar pai e mãe, para que esse pai e essa mãe sejam honrados pelos filhos, é importante que ele também ensine os seus filhos a serem altruístas. E aí Joana de Ângeles vem dizer para a gente que o remédio para o sofrimento, para que nós não tenhamos mais sofrimento no planeta Terra, é necessário que nós pratiquemos o altruísmo, que é exatamente o contrário do egoísmo. Então, quando nós tomamos consciência que fazer o bem ao próximo desinteressadamente, praticar a caridade de forma amorosa, conforme ensina Jesus, sendo altruísta, com certeza nós estaremos sendo verdadeiros homens de bem, conforme nos diz o codificador. E ele diz ainda mais: o homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Esse parágrafo ele me chama muito a atenção, porque quando o verdadeiro homem de bem é benevolente para com todos, ele não quer saber se o outro é preto ou se o outro é branco, se o outro é rico ou se o outro é pobre. Quantos de nós que ocupamos alguns cargos de liderança ou alguns postos de serviço, se chega uma pessoa mendiga, a gente não liga. Mas se chegar uma pessoa de terno, gravata, bem alinhado, a gente abre as portas e adula, bajula, se entrega de uma forma, muitas das vezes, até horrível de se ver. E aí a gente despreza o pobre, despreza o mendigo e esquece que muitas das vezes, espiritualmente falando, aquele pobre é muito evoluído, muito mais evoluído espiritualmente do que aquele rico, desonesto, que bate à nossa porta. Quantas das vezes a gente despreza o outro porque a gente acha que o outro é inferior?
eu observo muito como a gente gosta de querer aparecer nas redes sociais e sempre tirando selfie com alguém importante. É um cantor, a gente faz um selfie. É um político importante, a gente faz uma selfie ali. É uma pessoa de destaque na sociedade, a gente tira ali uma selfie e publica. A gente não tira uma selfie com um pedreiro, com um carroceiro, com um jardineiro, com uma pessoa simples, com uma pessoa humilde, porque a gente faz uma distinção. É uma satisfação do nosso ego, é uma satisfação do nosso orgulho, é uma satisfação do nosso egoísmo, essa autopromoção. Carroceiro não dá promoção, jardineiro não dá promoção, carpinteiro, pedreiro não dá promoção, um humilde servidor do nosso lar não dá uma promoção social. E o verdadeiro homem de bem, ele não distingue a pessoa pelo seu nível social e nem pela crença. Quantos de nós desprezamos o outro porque o outro é católico, porque o outro é espírita, porque o outro é evangélico, porque o outro é um bandista? Antes de ser católico, espírita, evangélico, um bandista, ele é o nosso irmão, ele é um filho de Deus como nós. Agora, só porque a gente, por egoísmo, achar que a nossa religião é a melhor de todas, pergunte a um católico qual é a melhor religião. Ele vai dizer que é o catolicismo. Pergunta a um evangélico qual é a melhor religião. Ele vai dizer que é o protestantismo. Pergunte a um espírita qual é a melhor religião. Ele vai dizer que é o espiritismo. Pergunte a um flamenguista qual é o melhor time. Ele vai dizer que é o Flamengo. Pergunte a um vascaíno. Ele vai dizer que é o Vasco. Isso tudo é egoísmo. Quantos líderes de torcida do Flamengo, do Vasco, do Corinthians estão matando uns aos outros por acharem que seu time é o melhor? Quantos espíritas se degladiam, às vezes, entre uns com os outros, porque acham que o seu centro espírita é o melhor, porque acham que a sua casa espírita é a melhor. E, às vezes, eu conheço irmãos que querem visitar outra casa espírita e dizem, não, eu não posso frequentar a tua casa espírita, porque o dirigente da minha casa espírita diz que a gente está misturando as energias. Aí não podem ir, porque o dirigente da casa espírita lá proíbe. Isso é egoísmo. Dentro da nossa próprio meio espírita, a gente encontra isso, que eu acho um absurdo, eu acho até vergonhoso esse egoísmo que existe entre as religiões, que não era mais para existir. E continua Kardec, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Essa frase, ela é bem oportuna. Esse momento político que nós estamos vivendo desde 2018, 2019, agora 2020, fez aflorar em nós um egoísmo exacerbado, fez aflorar em nós uma sujeira de nossa alma que eu nunca tinha visto. Só porque eu sou do PT, eu sou inimigo de quem é do Bolsonaro. Só porque eu sou do Bolsonaro, eu sou inimigo de quem é do PT. Meu Deus, quantas famílias se desmembraram por causa disso? Eu vi esposas brigando com o marido, eu vi pais brigando com o filho, eu vi amigos discutindo uns com os outros por causa de uma ideologia política. Coisa absurda de se ver. E onde está o amor? Onde está a indulgência? Onde está a compreensão? No próprio meu espírita, quantos espíritas saíram em defesa de um ou de outro e esqueceram que tudo isso é muito perecível, que tudo isso é muito passageiro. Quem lembra dos governos anteriores, quem foi Fernando Henrique Cardoso, quem foi, digamos assim, aqueles presidentes, Itamar Franco, quem foi Sarney, quem foi Collor de Mello? Ninguém sabe mais quem foram esses políticos. Se não fossem os noticiários, de vez em quando, trazendo algumas ações que eles fizeram no passado, a gente não lembra. Daqui a pouco ninguém sabe mais quem é PT, ninguém sabe quem é Dilma, ninguém sabe quem é Lula, ninguém sabe mais quem é Bolsonaro. E a gente brigando por esses políticos, levantando bandeira por conta disso. E ele diz, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Recentemente eu vi pessoas desejando que o nosso presidente morresse. Meu Deus, é um ser humano também, mas a gente não pensa nisso. Não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com Dilma, porque o meu partido é o partido de Jesus, meu partido é o partido do amor, meu partido é o partido do homem de bem, e eu respeito as ideologias de todo mundo. Quem quiser defender, que as defenda. Mas, assim, brigar, criar inimizade por conta disso, essa não é a atitude de um verdadeiro homem de bem. A gente precisa respeitar aqueles que pensam diferente. E muitas das vezes a gente quer defender uma ideia querendo matar o dono da ideia. Ninguém mata uma ideologia matando o dono da ideia. Ninguém mata uma ideologia desejando que o dono das ideias morram.
porque tudo isso aqui é perecível. Em todos os momentos, diz Kardec, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. E quando Kardec fala de termos a caridade como guia, essa caridade é a caridade no falar, quantos de nós ferimos com a nossa língua, é a caridade no ouvir, quantas pessoas nesse exato instante procuram alguém para conversar e não encontram. Às vezes nós estamos em uma aflição, com um problema qualquer, e ligamos para um amigo para falar um pouco da nossa dor, e de repente o amigo começa a tecer um sofrimento muito maior do que o nosso, e às vezes a gente precisa parar para ouvir, porque naquele instante a dor dele é maior do que a minha. E eu, num sentimento de caridade, devo parar um pouquinho e ouvi-lo. E quantas vezes, depois de ouvir a dor de alguém, a gente sai bem melhor por ter ouvido. Mas poucos de nós temos paciência para ouvir. Poucos de nós temos alguém com quem falar, com quem conversar. Então, essa caridade no ouvir é de fundamental importância. A caridade no olhar é de fundamental importância. A caridade no acolher. Precisamos desse acolhimento. Quantos de nós sofremos porque não nos sentimos pertencentes à nossa família, ao centro espírita, ao meio social que nós estamos vivendo, porque não somos acolhidos. Então, o verdadeiro homem de bem está sempre procurando uma ocasião para ser útil, para fazer a caridade. E continua ainda Kardec, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. E a gente que acompanha atendimento fraterno em casa espírita, aqueles que fazem atendimentos psicológicos, ou aqueles que trabalham no hospital como psiquiatra, ou aqueles que cuidam de pessoas com as doenças mais variadas possíveis, principalmente as doenças autoimunes, as doenças psicossomáticas, hoje chamadas de transtornos somatoformes, nós vamos perceber que essas pessoas são pessoas que carregam consigo muito ódio, muita mágoa, muito rancor, muito desejo de vingança e ainda por cima, muita culpa. Então o verdadeiro homem de bem não tem ódio, o verdadeiro homem de bem não tem rancor, o verdadeiro homem de bem não tem o desejo de vingança, porque ele sabe que também tem necessidade de perdão. E muitas das vezes ele precisa do perdão dele. É incrível como nós conhecemos pessoas que não se perdoam, que se culpam por tudo, que querem ser perfeitos, que não se dão direito de errar e por conta disso carregam consigo muita dor, carregam consigo muito sofrimento, carregam consigo muitos transtornos mentais. Quantas neuroses, quantas fobias, quantos transtornos de ansiedade, quanta depressão carregam os rancorosos, carregam as pessoas que não se perdoam, carregam as pessoas que têm consigo o desejo de vingança. E continua ainda, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência. E se recorda das palavras do Cristo, que diz que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E aqui Kardec traz um tópico que eu acho de fundamental importância, muito comum nos dias de hoje, é o julgamento. Quantos de nós temos uma habilidade para julgar o outro? Estamos atentos o tempo inteiro aos equívocos, aos deslizes do outro. E quantas das vezes nós não percebemos que nós estamos nos comportando como os doutores da lei, os hipócritas na época de Jesus? Quantos daqueles homens que levaram a mulher equivocada para ser apedrejada, havia se deitado com ela? Quantos? E muitas das vezes nós estamos aqui dando uma de certinho, corretinho, o bonzinho, aquele que não erra, o perfeito, quando na verdade somos verdadeiros hipócritas. E aí Kardec chama a atenção a nós, que nós nos perguntemos, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado.
E conta-se que essa passagem no Evangelho, que quando Jesus deixou a mulher lá, prestes a ser apedrejada, escrevia no chão, ele escrevia no chão frases tipo assim: fulano de tal, ladrão, Beltrano, corrupto, fulano de tal. Aí ia escrevendo no chão os defeitos de cada um. E aí a pessoa olhava para o defeito, se envergonhava e ia embora. E assim, um a um, foi embora, foi se afastando, a começar pelos mais velhos. E muitas das vezes, nós faltamos com a indulgência para com os nossos semelhantes e não percebemos que nós também somos carentes de indulgência, porque nós temos muitos defeitos. Nós temos muitos defeitos. E aí a gente acha melhor, acha mais fácil ficar olhando os defeitos do outro, não só observando os defeitos do outro, mas julgando, mas condenando. E a gente não entende que todas as vezes que a gente observa o defeito no outro, aquele defeito existe na gente. Eu vou repetir. Todas as vezes que o defeito do outro está chamando muito a nossa atenção, é porque esse defeito existe em nós. Daí a importância de nós não julgarmos, para que nós não sejamos julgados. Não se satisfaz em procurar os defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Essa passagem que Kardec nos chama, nos lembra outra passagem no Evangelho, quando Kardec questiona os espíritos se é lícito nós repreendermos o outro quando o outro se equivoca. E os espíritos, o Espírito São Luís, ele diz uma coisa bem interessante a Kardec. Ele diz que a gente pode até chamar a atenção do outro, mas temos que ver a intenção nesse chamar a atenção. Se é no sentido de humilhar, se é no sentido de depreciar, que a gente não faça. Mas se é no sentido de ajudar o outro a se melhorar, a gente pode fazer. Mas que, acima de tudo, a gente tenha autoridade moral para fazer isso. Nós pertencemos a uma geração em que os nossos pais, muitos dos nossos pais, eram hipócritas. Muitos deles tinham uma vida desregrada fora do lar e em casa davam uma de honesto, davam uma de justo, de ético, de moralista, e ainda dizia para os filhos: meus filhos, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é uma hipocrisia. A nossa geração de hoje, as crianças, os jovens de hoje, eles não aceitam mais esse tipo de conduta. Se a gente está dizendo para o filho: filho, não fume com um cigarro no dedo, filho, não beba. Quantas pessoas estão na mesa de bar, o filho tomando um refrigerante ali, a mãe ou o pai tomando uma cervejinha e diz assim: meus filhos não podem beber. Como é que eu vou dizer para os meus filhos não beberem se eu estou aqui bebendo na frente deles? Como é que eu vou dar um exemplo de conduta moral se eu sou uma pessoa amoral ou imoral, não sei. Mas assim, a gente tem que estar muito atentos para não sermos hipócritas diante dos nossos filhos. Não sermos hipócritas diante das pessoas, porque aqui na frente dos outros, eu sou a pessoa mais honesta do mundo. Chego em casa, nossos filhos: papai, que legal, lá no Centro Espírita você é uma pessoa maravilhosa, é bom, é humano, é caridoso, é humilde, é prestativo. Aqui em casa é um verdadeiro demônio, como diz a passagem do Evangelho, um verdadeiro tirano doméstico, que diz: aqui mando eu, e esquece de acrescentar: e sou detestado. Daí a importância de nós olharmos os nossos defeitos, não é só na rua, mas principalmente dentro de casa, junto aos nossos familiares. E continua Kardec: estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. A doutrina espírita não quer que os espíritas sejam perfeitos, porque Kardec mesmo comenta essa passagem ser de perfeitos. Essa perfeição é uma perfeição relativa, mas eu tenho certeza absoluta que quando a gente adentra a doutrina espírita, que a gente adentra ao Evangelho e deixa esse Evangelho adentrar na gente, quando esse Evangelho toca o nosso coração e toca o nosso raciocínio, aos poucos nós vamos nos tornando uma pessoa melhor.
Eu tenho certeza que aquelas pessoas que entraram no centro espírita, seja 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que prestaram atenção a esses ensinamentos, eles são pessoas melhores. E tenho certeza que daqui para frente, a 1 ano, 2 anos, 10, 15, 20 anos, seremos pessoas ainda melhores. Então, qual é a proposta do Evangelho de Jesus? É que nós nos tornemos melhores todos os dias. Nós temos muitas pessoas que sofrem porque querem ser perfeitas. É o famoso perfeccionismo. Isso não existe. Isso não existe. Muitos de nós ainda não entendemos que estamos no mundo de provas e expiações. Como é que nós, espíritos, no mundo de provas e expiações, queremos ter conduta, comportamentos, pensamentos, sentimentos de espíritos que estão no mundo lá de regeneração para frente, mundos felizes e mundos celestes? Ainda estamos muito distante disso. Mas vamos trabalhar todos os dias para que sejamos cada vez melhores. E continua Kardec: não se exalta a si mesmo, nem seus talentos às custas de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Isso é bem interessante, essa passagem, porque a gente tem uma mania de querer ser melhor do que o outro. Ah, se eu sou palestrante, eu sou melhor palestrante do que os outros. Se eu sou médium, eu sou médium melhor do que os outros. Se eu sou um profissional de uma área específica, porque eu sou melhor do que os outros. Se eu tenho uma profissão X, o outro tem uma profissão Y, a minha profissão é melhor do que a profissão do outro. E isso é egoísmo, isso digamos assim, é orgulho, isso é vaidade, isso é prepotência, isso é arrogância. Mas muito pelo contrário, um humilde pedreiro que faz aquele serviço lá no sol quente e edifica o nosso lar. O humilde padeiro que está acordando de madrugada para fazer o pão, bem quentinho, quando a gente chega lá de manhã bem cedo, pega aquele pãozinho quentinho, ele tem o seu papel importante na sociedade. E espiritualmente, já falamos, ele pode ser muito mais evoluído do que nós, pode ser bem mais, digamos assim, avançado espiritualmente do que muitos de nós, porque, é o doutor fulano. Não, cidadão não, engenheiro fulano de tal. Esse fulano, um doutor fulano e tal. Isso não existe, são rótulos, são cascas que se perdem com a morte. Então, por que eu vou querer me exaltar, me julgar melhor do que o outro? Porque eu tenho um título, tenho um doutorado, tenho um mestrado, tenho especialização, tenho isso, tenho aquilo. Isso tudo que é passageiro no mundo espiritual, isso não vai contar. Lembrei da mensagem Rainha de França, que diz: rainha eu fui, rainha eu pensava que ia ser recebida, como rainha no mundo espiritual. Mas olha só que pena, porque ao chegar lá, ela percebeu que muitos espíritos, muitas pessoas que estavam aqui embaixo, estavam bem acima dela. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Quantos de nós estamos vendo isso todos os dias? Pessoas que tinham um império. Eu conheço casos de pessoas que tinham hectares e hectares de terra, fazendas e mais fazendas, casas e mais casas, prédios e mais prédios, e de repente vem uma situação qualquer e leva tudo embora. Tudo isso aqui é passageiro, nada disso aqui é nosso. E às vezes vemos pessoas que perdem um sono, muitas das vezes adquirindo de forma desonesta, em busca do ter, em busca do ter, em busca do ter, e poucos se esforçam para ser mais humilde, ser mais humano, ser mais amável. E continua: usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social, alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evita tudo que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. Aqui é a mensagem para aqueles que se julgam os grandes empresários, que acham que são patrões, têm o direito de pisar os seus empregados, que humilham, muitas das vezes, pondo-os em situações, digamos assim, bem humilhantes, pondo para trabalhar horas e mais horas de trabalho, além do limite, além das suas condições físicas e psicológicas. Quantos profissionais estão passando por seríssimos problemas mentais, emocionais, psicológicos, por conta da exploração por parte dos patrões? E o subordinado, diz ele,
por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Então, se nos parágrafos anteriores Allan Kardec chama a atenção aos patrões, chama a atenção aos empresários, nesse parágrafo agora vai chamar a atenção aos subordinados, aos empregados. Quantos empregados malbaratam o tempo? Principalmente, não vou generalizar porque não são todos, mas a grande maioria dos funcionários públicos que a gente conhece, que vai numa empresa dessa, é uma má vontade em atender o paciente, o cliente ou o servidor. Quantas vezes a gente fica em filas, horas e horas na fila, enquanto ele fica batendo papo, conversando no WhatsApp, fazendo coisa, tomando um cafezinho, chega a hora que quer, essa hora que bem quer, vai dar uma voltinha por ali. Muitas das vezes, extremamente amargurados, porque estão fazendo um trabalho há décadas que não gostam mais, que detestam. Mas nem por isso a gente deve, digamos assim, malbaratar o tempo e surrupiar os bens dos nossos patrões. E ele chama uma atenção bem interessante. Quantos de nós ainda nos beneficiamos de coisas do nosso trabalho, levando para casa? Ah, mas é só uma resma de papel. Ah, mas é só um pincel. Ah, mas é só uma caneta. Mas é só isso, mas é só aquilo. Chega, fica enrolando, sai antes do tempo. O homem de bem jamais faz isso. Então, quando ele diz, finalmente, ele respeita as leis da natureza, o homem de bem faz tudo isso. Agora, o que mais me chama a atenção nessa leitura é porque tudo isso que Kardec fala para a gente não faz, aí ele ainda diz assim no final: esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. E aqui eu fico me perguntando, meu Deus, se a gente não faz isso, imagine todas as outras que ele se refere aqui. Mas vamos nos esforçar para sermos mais humanos, mais indulgentes, mais amáveis, mais amigos, para sermos verdadeiros homens de bem. Que Jesus nos ilumine, nos inspire sempre a seguir os passos de Jesus, porque Jesus foi o homem de bem por excelência. E nosso querido Chico foi aquele que eu conheço no meu espírita que mais se assemelhou a ele. Muito obrigado, que Jesus possa nos iluminar e que nós consigamos ser esse homem que Jesus aponta para nós como guia e modelo. Muita paz para todos nós e até uma próxima oportunidade, agradecendo aos mentores desta casa que tão bem nos acolhe, aos dirigentes dessa casa, aos amigos que me acolhem fraternalmente e a todos vocês que nos assistem nesse exato instante. Que Deus possa nos inspirar sempre a seguir os passos de Jesus e para que cheguemos, num futuro não muito distante, a sermos verdadeiros homens de bem. Muita paz e muita luz, assim seja. Muito obrigado.